Pessoal, vamos lá. Ó, vê o seguinte. A gente vai colocar já aqui a lista, tá certo? Desculpa, vai projetar aqui a imagem aí da lista. Mas antes, vamos bater um papo aqui com vocês. É o seguinte, essas 10 questões que a gente colocou aí, são 10, não é isso? Todas elas foram de provas do Instituto, tá certo? Que vai preparar do IFPC, que vai preparar a prova de quem? Da EBSER. Então a gente começa a ver qual é o padrão, né, que a gente tem para essas questões. Então a gente vai discutir aqui algumas coisas e mostrar a vocês basicamente o que é que eles cobram. Eu não selecionei por assunto. Eu peguei assim, uma prova e tirei 5 questões da prova, tirei 5 de outra, tirando a prova toda, né? Para a gente ter uma visão, o quê, pessoal? Uma visão geral da prova. Então o que é que acontece aí? Eles fazem algumas questões sobre sequências numéricas, certo? Eles fazem algumas questões sobre lógica sentencial, questão de negação, questão do se então, coisas que a gente vem falando em sala de aula, né? Fazem questões também sobre análise combinatória. Vamos bater um papo aqui para mostrar como é o perfil da prova. Eu vou começar aqui, tá certo? Você vai me prestar aqui, só eu tenho aqui no meu celular, né? Mas deixa eu só primeiro botar no silencioso, agora eu me lembrei, né? Deixa eu botar aqui no silencioso, que tocou um aí, eu me lembrei aqui do meu, beleza? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, certo? Vamos fazer aqui essa, não pega, obrigado, eu pego aqui. Vamos fazer essa número 1. A questão número 1 é uma questão sobre o quê, pessoal? Sobre sequência, tá certo? Ele dá a seguinte sequência aí, vamos ler comigo aqui. Qual é a sequência que a gente tem aí? Certo? Peraí, devagar, não tenha calma. Né? 0, quem mais, pessoal? 5, 50, 5, 10, 45, 10, 15, 40, 15... Reticências, parou? Parou. Reticências, aqui, ó. Então ele dá essa sequência aqui, certo? Algumas turmas já estão mais avançadas, outras menos avançadas, né? Mas o que é que acontece aqui? Veja bem aqui com a gente, o que é que acontece? Essas sequências, via de regra, pessoal, elas são construídas através de adições. Quando eu falo em adições, certo? Eu também estou falando em subtração, né? Adicionar ou subtrair, a ideia é a mesma aqui para a gente. Ou também, elas são construídas, certo? Através de multiplicações. O que caracteriza uma multiplicação, geralmente é uma variação muito acentuada. Porque só multiplicando por 2, se você começar com 3 vezes 2 dá quanto, pessoal? Dá 6. Vezes 2 dá quanto? 12, 24, 48, 96... Cresce muito rapidamente. Né? Quando é adição ou subtração, a variação é mais lenta, é menos significativa. Então, por exemplo, geralmente quando eu pego uma questão como essa aqui, eu vou pensando em adições. É fácil perceber que a gente não tem um bom padrão aqui, ó. Bom padrão. Daqui para cá eu somaria quanto? Diga aqui para mim, pessoal. 5. Daqui para cá eu somaria quanto? 45. Depois eu ia o quê, pessoal? Subtrair 45, depois somar mais quanto? Mais 5, depois somar mais quanto para chegar aqui? 35. Eu não estou vendo um padrão, estou vendo uma coisa fácil, né? Então, quando eu faço isso, no primeiro momento que não dá certo, eu começo a alternar. Por exemplo, aqui, se eu alternasse, sempre pulasse 1, eu ia de quanto aqui, pessoal? De 0 a 50, de 50 para quanto aqui, pessoal? Para 10, de 10 para quanto, pessoal? Para 10, depois para 40. Também eu não estou enxergando um negócio muito bacana não, porque daqui para cá eu somei quanto, pessoal? 50. Aí tirei quanto aqui, pessoal? 40. Somei quanto aqui, pessoal? 0, não fiz nada. Aqui eu somei quanto, pessoal? 30. Eu não estou vendo assim uma coisa muito interessante. Até mesmo se eu começasse aqui do segundo, ó. Tá certo? 5. Para chegar em 5 dá quanto aqui? Dá 0. Para chegar em 45 dá quanto, pessoal? Dá 40, né? Para voltar para 15, subtrai de 30, depois soma 0.
certo? Parece que não tem assim algo muito bacana. Mas eu não vou desistir. Eu fiquei pulando de quanto em quanto aqui, pessoal, diga aqui para mim. De um em um, né? Fiz um, pulei outro, não é isso? Vou pular de quanto agora, pessoal? De 2 em 2. Olha aqui, ó. De 0 para 5, eu somo quanto? Diga aqui para mim, pessoal. 5. Vamos pular mais 2? De 5 para 10, eu somo quanto, pessoal? Não. Somei quanto aqui? 5. Aqui o quê? Mais 5. Aqui, mais 5. Opa! Achei um padrão constante. 0, com 5, 5, com 5, 10. Aqui eu fui somando de quanto em quanto, pessoal? De 5 em 5. Vamos pegar aqui. E se eu fizesse assim? De 5 para 10. De 10 para quanto, pessoal? Para 15. Certo? De 15 iria para quanto agora? Diga aqui para mim, pessoal. Para 20. Aqui eu estou somando de quanto em quanto também, pessoal? De 5 em 5. Vamos comigo ver se deu certo. 5 mais 5, 10. Com 5, 15. O próximo seria quanto aqui, hein? 20. O próximo seria 20. Vamos ver se dá certo. Agora, ficou ainda faltando uma aqui, ó. Né? Qual foi que ficou faltando aqui? Diga aqui para mim, pessoal. 50. Quem mais? 45. Quem mais? 40. Aqui eu não estou aumentando, eu estou o quê, pessoal? Diminuindo. Diminuindo de quanto em quanto? De 5 em 5. O próximo seria quanto aqui, hein? 35. Certo? E se você quiser seguir, né? Depois desse 35, seria quanto aqui, ó, pessoal? Somaria mais 5, iria ser quanto? Iria ser 20. Ele pergunta o seguinte: nessas condições, a soma entre os dois próximos números dessa sequência seria quanto? Quais foram os números que nós descobrimos aqui, pessoal? 20 e quem, pessoal? E 35. Quanto é essa soma aqui, hein? 55. Por isso que essa primeira aí, uma boa resposta para ela seria letra quem aí, pessoal? Letra D, ó. 55. Agora, eu insisti. Deixa eu dar uma dica para vocês. Eu insisti aqui. É muito provável, se você encontrar uma questão dessa na prova, que a adição esteja presente, o padrão adicional. Claro, quando eu falo em adição, eu também estou falando em quê, pessoal? Em subtração. Como aqui, né? Ó, 50 caiu para quanto, pessoal? Para 45, para 40, para 35. Então é comum essas questões, e quando de vez nas provas, a gente encontrava essa situação. Vamos fazer outra aqui. Pois não. Ah, não. Veja bem, qual foi a pergunta que ele fez aí? Dos dois primeiros números que eu descobri. Certo? Quais foram os dois primeiros números que eu descobri aqui? 20 e 35. Certo? Eu descobri esses dois números aqui e ele está pedindo desses números o quê, hein? A soma. Certo? Esses números ele está pedindo. Você descobre os termos, que ele me perguntou você, né? Você descobre os termos, você tem que ficar, ver o que é que ele quer. Se ele pedir a soma dos três, você ainda teria que descobrir um próximo e fazer. Você tem que responder em função da pergunta que ele lhe fez. Certo? A gente não pode garantir qual a pergunta que ele vai fazer. A gente pode ver a técnica para achar o quê? Os números. Tem que somar em cima ou por baixo? Não. A resposta é não. O que é que acontece aqui? Eu tenho uma sequência. Cada sequência, ela tem um padrão de quê? De construção, uma lógica de construção. Essa eu fiquei insistindo até descobrir como é que ela funciona. O que é que nós temos aqui? Suspeitas. Tá certo? Como é que eu faço? Primeiro eu procuro ver se há um padrão para eu seguir todos os números. Não consegui. Por exemplo, sempre somando 5, não consegui. Aí eu comecei a alternar, buscando o quê? Um padrão. Eu terminei achando um padrão quando o quê? Quando eu fui pegando, ó, pulando de 2 em 2. Eu achei um padrão de construção. Cada uma tem um padrão. E você fica num jogo tentando o quê? Tentando descobrir. Saída é você pegar questões desse tipo e ir fazendo, para você se acostumar com essas ideias. Entendeu? Esse padrão, ele vai ser muito difícil? Não vai ser muito difícil. Porque se ele for muito difícil, ninguém faz. Ele tem que só esconde um pouco para ver se a sua astúcia, a sua habilidade em conseguir enxergar qual é o padrão. Tá joia? Tranquilo? Essa aqui, para quem já passou da terceira aula com a gente, tá certo? A terceira aula, se errar essa, depois eu volto na segunda. Se errar a terceira, leva um cocorote, né? Leva um cocorote. Quem já fez até a terceira aula com a gente, já aprendeu
algumas coisas interessantes. Eu vou dar aqui 5 dicas para vocês bacana, tá certo? 5 dicas bacanas, até mais, tá certo? É muito comum na prova, veja bem, pessoal, é muito comum na prova ele pedir negação. Faça a negação de tal coisa. Claro que ele não vai pedir assim. Qual é a negação de João é pernambucano? Qual é a negação disso, pessoal? João não é pernambucano, ele não vai pedir isso, né? Ele vai pedir algo que exige um pouco mais do seu conhecimento. Tipo assim, que você saiba o significado de negação e que você saiba fazer o que em a negação. O que é negação? Negação é sempre você ter algo com sentido o que, hein, pessoal? Oposto. Se aquilo que foi dito é verdadeiro, a negação vai ser o que, hein, pessoal? Falsa. Tem várias perguntas que ele pode fazer em termos de negação. É muito comum ele pedir negações envolvendo, tá certo? O todo, envolvendo o nenhum, envolvendo o ir, envolvendo o ou envolvendo o que, hein, pessoal? O se então. Tá certo? É muito comum esses tipos de negação. Sentenças envolvendo todo, nenhum, e, ou se então. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber. Todo e nenhum sempre nos dão a noção de algo, o que, pessoal? De algo universal, do todo, certo? Esses caras aqui estão mais para irmãos do que para antônimos, né? O que é que acontece aqui? Por exemplo, se eu disser aqui com vocês, todos os alunos dessa sala serão aprovados. Todos os alunos dessa sala serão aprovados. Eu estou falando de quem? Diga aí para mim, pessoal. Da sala toda. Eu estou falando de algo quem, pessoal? Universal. Vamos dar outra sentença, outra proposição. Nenhum aluno dessa sala esse ano vai viajar ao Alasca. Nenhum aluno dessa sala esse ano vai viajar ao Alasca. Eu estou falando de novo de quem? Diga aí para mim, pessoal. Da sala toda, do universal. Só que na primeira eu dei algo a vocês. Eu afirmei algo. Eu disse que vocês todos serão o quê, pessoal? Aprovados. Nessa segunda eu tirei algo, né? Eu disse que ninguém ia viajar para onde, hein, pessoal? Para o Alasca esse ano. Mas nas duas sentenças eu falei de quem, pessoal? Da sala toda. Eu falei de algo que em universal. Quando é que algo universal é mentiroso? Quando é que algo universal não é verdade? Quando pelo menos um discorda daquilo que eu estou, o quê, pessoal? Dizendo. Eu vou mudar a frase de aprovação que não vai dar certo. Vamos botar outra aqui, tá certo? Todos os alunos dessa sala são flamenguistas. Para isso ser mentira, o que é que tem que acontecer, pessoal? Pelo menos um não é flamenguista. Então, nem todos, pelo menos um, existe alguns, sempre algo que dá ideia de uma parte, de algo que em particular. A negação do todo é feita dessa maneira, do nenhum, do mesmo jeito. Nenhum aluno dessa sala vai ao Alasca esse ano. Como é a negação disso aí? Diga aí para mim, pessoal. Pelo menos um aluno vai ao Alasca. Algum aluno vai ao Alasca. Algo que transmita, tá certo? A ideia de um grupo particular. Dentro do grupo o quê? Diga aí para mim, pessoal. Universal, se opondo àquela afirmativa. Cabeça de matemático é assim. Cabeça de matemática não pensa em palavras, pensa em ideias. Quando você tem algo universal, para você estragar isso, como é que você faz? Diga aí para mim, pessoal. Pega um grupo particular para se opor àquilo. É assim que você faz o quê? Em a negação. Qual é o termo que eu vou usar? Qualquer termo, desde que passe a ideia de algo que, hein, pessoal? Particular, de algo, de uma parte de quem? Do grupo, que pode ser apenas um, podem ser 2, 3, alguns, não tem problema nenhum. Então vamos lá, como é a negação disso aqui? Tá certo? Todo aluno dessa sala é flamenguista. Como é a negação disso, hein, pessoal? Algum aluno dessa sala não é flamenguista. Como é a negação? Nenhum aluno dessa sala vai ao Alasca esse ano. Algum aluno dessa sala vai ao Alasca esse ano. Tranquilo? Outras negações que ele pede, envolvendo i, envolvendo ou, envolvendo se então. Segredo. Negação do i, você usa quem, hein, pessoal? O ou. Tipo assim, João é alto e Paulo é jogador. Como é a negação disso aí? Diga aí para mim. João não é alto ou Paulo não é jogador. Tá certo? E se for com ou, a negação é feita com o quê, pessoal? Com i, né?
Janaína é médica ou Patrícia é dentista? Como é a negação disso? Diga aí. Janaína não é médica e Patrícia não é dentista. O I é substituído por quem? Pelo ou, e o é substituído por quem? Pelo I. E finalmente, negação de se então. O se então me dá a ideia de consequência, tá certo? Se bebo muita água, então eu mato minha sede. Quer dizer, se acontecer a primeira parte, o resultado é o quê? Diga aí para mim, pessoal. Que eu mato minha sede. Como é a negação disso? É você fazer a primeira parte e não acontecer o quê, pessoal? A segunda. Como é a negação? Se bebo muita água, então mato minha sede. Como é, hein, pessoal? Não, se não, bebo mesmo. Bebo mesmo e não acontece. Bebo muita água e o quê, hein, pessoal? E não mato minha sede. Se corro muito, então eu fico cansado. Como é a negação disso? Corro muito e não fico cansado. Beleza? Por isso que vale um cocorote se você errar essa. Essa é lá do Instituto, exatamente como estava lá. Como foi que ele colocou? A negação da frase Marcos é jogador de futebol e Ana é ciclista é o quê? Diga aqui para mim, pessoal. Marcos não é jogador ou Ana não é ciclista. Letra quem aí, pessoal? Letra A de amor. Tá certo? Letra A de amor. Agora, se aqui fosse um ou, a negação era feita com quem, pessoal? Com o I. Pergunta, a gente tem o direito de errar uma questão dessa ou não, hein? Tem não. A gente não tem o direito de errar uma questão dessa de jeito, de forma, de qualidade nenhuma. Tá bom? Beleza? Então grave aí. Tá certo? Grave aí. Tem muita possibilidade de você encontrar, tá certo? Negações disso aqui pedidas. Não caia na esparrela. Nenhum é a negação de todo ou não, hein, pessoal? Jamais. Porque os dois têm um sentido o que, hein? Universal. E quem nega algo universal é algo que, hein, pessoal? Particular. É um contra-exemplo, pelo menos. Tranquilo? Vamos fazer essa próxima aí. Daqui a pouco a gente volta. Vamos logo na 2, né, professor? Deixa a gente começar a besteira. Vamos logo na 2. Né? Essa aqui é uma de matemática. Vamos ver aqui. Deixa eu beber um pouquinho d'água enquanto a gente pensa nessa 2. Mas já valeu essa primeira dica, já valeu essa outra dica aqui das sequências. Vamos lá. No cientão é o seguinte. O cientão a gente vai entender bem quando a gente consegue compreender o significado do conectivo. O cientão, ele me dá a ideia de consequência. Por exemplo, preste atenção aqui, sem decorar palavras nem nada, ideias, certo? Ó, se eu corro muito, então eu fico o quê? Cansado. O que é que o cientão está traduzindo para a gente? Que se acontece alguma coisa, existe uma consequência, existe um resultado. Se eu corro muito, qual é o resultado que eu tenho? Eu fico o quê? Cansado. Então o cientão sempre traduz essa ideia, a ideia de quê? De consequência, tá certo? Se eu compro caro, então eu fico liso. Entendeu? Tem uma causa e tem um efeito. Quando você usa o se então, tá certo? Se a primeira parte acontecer, eu consigo ter obrigatoriamente a segunda. Se eu corro muito, qual é a consequência disso? Eu fico cansado. Para isso aí ser mentira, o que é que tem que acontecer? Eu tenho que fazer a primeira parte e não acontecer o que eu esperava. Se eu corro muito, eu fico o quê? Cansado. Como é a negação disso? Corri muito e não fiquei cansado. Entendeu? Se eu beber muita água, então não terei o quê? Sede. Para isso ser mentira, o que é que tem que acontecer? Eu tenho que beber água e continuar com o quê? Com sede. Então, se eu beber água, eu ficarei com sede. Isso nega, porque a minha expectativa é que eu não ficasse com o quê? Com sede. E eu vou ficar. Então, não está concordando com o que eu disse, está negando. Se eu compro caro, então eu fico liso. Qual é a negação disso? Comprei caro e não fiquei liso, porque a expectativa era que eu ficasse sem o quê? Sem dinheiro. Entendeu? Então, a negação disso é acontecer o primeiro, mas não produzir o efeito que você o quê? Esperava. Tá certo? Exatamente. Você realiza o primeiro e nega o segundo. Ou seja, não acontece o que você o quê? Esperava. Tranquilo? Ó, 2.
Duas torneiras abertas e com a mesma vazão enchem um tanque que estava vazio em 18 horas. Se mais uma torneira idêntica às duas e com a mesma vazão fosse aberta, então o tanque seria completamente cheio em quantas horas? Tá certo? Vamos ver aqui um pouquinho de bom senso. As duas enchem em quantas horas? Diga aí para mim, pessoal. 18. Se eu botar mais uma para encher, eu vou encher em mais de 18 ou em menos de 18? Menos de 18. Tranquilo isso aí? Tranquilo, né? Então dá descartado o que aqui? Diga aqui para mim, pessoal. 27. Não tem cabimento. Você botar mais uma e gastar o que, hein, pessoal? Mais tempo. Como é que você poderia fazer? Você poderia fazer o seguinte. Veja bem. Esse problema aqui, certo? Ele é um problema genérico, tá certo? Vamos dizer aqui, vamos descobrir em quanto tempo uma torneira enche sozinha. Se as duas enchem, pessoal, em 18 horas, você acha que cada uma sozinha encheria em quanto tempo? Eita, quer dizer que a torneira sozinha é mais ligeira, entendeu a malícia aí? Então uma sozinha encheria em quanto tempo? 36, exatamente, 36. Porque, não é verdade? Se eu ficar sozinho, eu vou ter que gastar o quê, pessoal? Mais tempo. Porque eu faço em 18 com o quê, pessoal? Com ajuda. Então, cada uma sozinha, ela enche em quantas horas? Em 36 horas. Por isso que as duas juntas, elas enchem em quantas horas, hein, pessoal? Em 18 horas. Como é que seria essa conta? Essa conta seria assim. Cada uma sozinha enche em quanto tempo, pessoal? Em 36. Então, veja bem. Quantos litros tem o tanque? Quantos litros tem o tanque? Ele não disse, certo? Ele não disse. Então vamos fazer o seguinte, como ele não disse, vamos chamar ele de 100%. Eu não tenho o valor dele, né? Vamos chamar ele de 100%. 100% a gente sempre pode representar por 100%. Então, ó, uma torneira, ela enche sozinha em quantas horas, pessoal? Em 36. Então, 100% do tanque é cheio em quantas horas, pessoal? Em 36. Se eu botar mais outra torneira, que sozinha enche em 36, as duas juntas, uma mais a outra, enche o tanque em quantas horas aqui? Se eu fizer essa conta, vai dar 18, tá certo? Porque um sozinho enche em 36, outro sozinho em 36, se eu botar as duas, o tempo diminui pela metade. Tá certo? Passa a ser quantas horas, hein, pessoal? Passa a ser 18 horas. 18 horas porque vai ser meio tanque de uma, contribuição de uma, e meio tanque, contribuição de quem? Da outra. Porque ela encheria em 36. Em 18 horas eu encho o meio. Então eu encho o meio, a outra enche a meio, a gente encheu tudo. Mas a conta seria assim, ó. Um tanque em 36 horas, mais um tanque em 36 horas. As duas juntas enchem em quanto tempo? Se você fizer essa conta, isso aqui vai dar igual a 18. Por quê? Porque presta atenção. Como é que a gente soma frações? Só existe um jeito de somar frações, não há outro. Só tem um jeito de somar fração. A professora lá do ensino fundamental da gente tinha muita dificuldade de dizer isso, mas é fácil. Só há um jeito de somar frações. Como é que se soma frações, pessoal? Se os denominadores estiverem iguais. Não há outra possibilidade. Então eu pergunto a vocês, quanto é 2/5? Quanto é 2/5 mais 1/5? Quanto é isso aqui, pessoal? Quanto é? Diga aqui para mim, pessoal. 3/5. Não. Você conserva o denominador e soma os numeradores. Por quê? Porque se você tiver um chocolate, certo? Se você tiver 2/5, você tem duas partes em quanto, pessoal? Em 5. E o que é 1/5? Diga aí para mim, pessoal. É uma parte em 5. Juntando tudo dá quanto, hein, pessoal? Dá 3/5. Não há outra maneira, não há outra possibilidade. Só podemos somar frações se os denominadores forem o quê, hein? Iguais. Você repete o denominador e soma o quê, hein, pessoal? Os numeradores. Por isso que se você tem 2/3 mais 1/2, é um inferno para fazer isso. Por que é um inferno para fazer isso? Diga aí para mim, pessoal. Porque os denominadores estão o quê, hein? Diferentes.
você primeiro tem que deixá-los o quê, hein? Iguais, porque não há outro caminho. Tá certo? Por isso que aquela história de tirar o mínimo, o que, hein, pessoal? Múltiplo comum. Aquilo, na verdade, é para a gente deixar os denominadores o que, hein? Iguais. O mínimo múltiplo comum aqui é quanto, pessoal? É 6. Aí você vai fazer 6 dividido por 3, 2. Vezes 2 dá quanto? Dá 4. Essa fração é igual a quanto? Diga aqui para mim. 4/6. Por que é que você faz 6 dividido por 3? Para saber qual é o número que, multiplicando isso, chegou aqui. Para você usar o mesmo número lá em cima, para chegar aqui. Daqui para cá a gente multiplica por quanto, pessoal? Por 2. Aqui você também multiplica por 2 para ter uma equivalência. Daqui para cá eu precisaria multiplicar por quanto, pessoal? Por 3. Porque 6 dividido por 2 é quanto? É 3. 3 vezes 1 dá quanto? Dá 3. Posso somar agora ou não, hein, pessoal? Agora posso. Quanto é que dá aqui, hein, pessoal? Dá 7/6, certo? Por isso é aquele inferno quando a gente lida com frações. Por quê? Porque a danada da fração tem um problema. A gente só pode adicionar se elas tiverem o quê, hein, pessoal? O mesmo denominador. Para sorte nossa, esses denominadores são o que aqui, hein? Iguais. Então não erre não. Quanto é 1/36 mais 1/36? Quanto é, hein, pessoal? 2 sobre quem, pessoal? Sobre 36. Quando chega aqui, você pode fazer uma contazinha. Quando você tem igualdade entre frações, o produto dos meios é igual ao produto de quem, pessoal? Dos extremos. 2 vezes t é quanto, pessoal? É 2t. 36 vezes 1 é quanto, hein? É 36. Como esse 2 está multiplicando, ele passa para o lado de lá o quê? Diga aí para mim, pessoal. Dividindo. Por quê? Porque quando você troca de lado, presta atenção. Quando você troca de lado, pega um número na igualdade e bota do outro lado, ele troca de sinal. Quem disse isso a você é analfabeto de pai, mãe e parteira. Quando o cara muda de lado, ele não muda de sinal. Ele muda de operação. Esse cara era positivo e continuou o quê? Diga aí para mim, pessoal. Positivo. Ele não mudou de sinal. Não existe isso. Ele mudou de operação. Ele estava o que aqui? Diga aqui para mim, pessoal. Multiplicando, ele passou o que, hein? Dividindo. Agora, quando ele está somando, ele passa o que, hein, pessoal? Subtraindo. Aí você tem a falsa impressão que ele mudou de quê, pessoal? De sinal. Ele não mudou de sinal. Ele mudou de operação. Ele estava adicionando, passou o quê? Subtraindo. Mas se ele estiver multiplicando, ele passa o quê, hein? Dividindo. Então, T aqui é igual a quanto, pessoal? T aqui é igual a 18 horas. Por isso que as duas torneiras juntas encheram em quantas horas, pessoal? Em 18 horas, tá certo? Mas eu não quero isso, não. Eu quero botar uma terceira com a mesma vazão. Ora, uma sozinha encheria em quantas horas? Uma sozinha? Em 36. Quando eu botei duas, elas encheram em quanto? 18. Agora eu vou botar quantas? 3. Então vai ficar o seguinte, tá certo? Vai ficar o seguinte aqui, ó. Um tanque seria cheio em 36 horas por uma torneira. Pela outra, em quantas horas, pessoal? Em 36. Só que agora eu vou botar o quê, pessoal? Uma terceira. Em quanto tempo eles vão achar? Vou botar esse T aqui assim, para a gente saber. Tem problema com as frações para a gente somar? Não. Porque os denominadores são o quê, hein? Iguais. Fica quanto aqui, pessoal? 3 sobre 36 é igual a quem? A 1 sobre T. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 36 vezes 1, 36. Passa o 3 o quê? Diga aqui para mim. Dividindo, porque ele estava o quê, pessoal? Multiplicando. Vão encher em quantas horas agora? 12 horas. Então, cada uma trabalhando aí. Em conjunto, as 3 torneiras vão encher em quê, pessoal? Em 12 horas. A alternativa correta seria letra B. Pergunto a vocês, é uma questão fácil? Não. Ela não é fácil, não. Ela tem a conta besta para fazer. Ela não é fácil, não. Hein? Como é que você fez? Pode ser. Ó, outra solução. Outra solução. Tipo uma regra de 3, ó, pessoal. Tipo uma regrinha de 3, ó. 2 torneiras, preste atenção.
2 torneiras encheram em quantas horas? Quantas? 18 horas. 3 torneiras vão encher em quantas horas? X. Tranquilo? Outro jeito. 2 torneiras encheram em 18 horas. 3 torneiras vão encher em quanto, pessoal? Em X. Só que tem um problema. Tem um problema. Esse número aqui, pessoal, ele pode ter aumentado ou ter diminuído. Porque você botou mais ou menos torneiras. Mais torneiras. Quando você bota mais torneiras, você passa a gastar mais ou menos tempo. Menos tempo. Perceberam o efeito? Quando você aumenta o número de torneiras, o tempo ele o quê, hein? Diminui. Então as grandezas elas variam no mesmo sentido ou em sentidos contrários? Contrários. Quando é no mesmo sentido, nós dizemos que elas são diretamente o quê, hein? Proporcionais. Nesse caso elas são o quê, hein? Inversamente proporcionais. Vocês conseguem perceber o que é direto e inversamente? Eu tenho 5 camisas, custa R$100 para comprar. Se eu for comprar 10, eu vou gastar mais de 100 ou menos de 100? Diga aí para mim, pessoal. Mais de 100. Aumentou o número de camisas, aumenta o dinheiro a ser gasto. Relação direta ou relação inversa, pessoal? Direta. Aumentou um, o outro também aumenta. Vou daqui para Recife, gasto um certo tempo. Se eu aumentar a velocidade média do carro, vou gastar mais ou menos tempo, hein, pessoal? Menos tempo. Grandeza direta ou inversa, hein? Inversa, porque quando eu aumento um, a outra o quê, hein? Diminui. Vou daqui para Recife, tá certo? Com uma certa velocidade, gasto tantos litros de gasolina, tá certo? Só que quando eu aumento a velocidade, o consumo aumenta. Então eu vou mais rapidamente. Se eu vou mais rapidamente, se eu aumento a velocidade, eu gasto mais ou menos gasolina, hein, pessoal? Mais. Aumento o consumo. Relação direta ou relação inversa aí, hein? Direta. Aumentei a velocidade, aumentei o que, hein? O consumo. No mesmo sentido. Aqui essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais? Inversa, porque quando você bota mais torneiras, diminui o que? O tempo. Eu estava assistindo aula com o professor que ele disse que sempre vai ser inverso quando for ser vivo mais o tempo, comparado ao tempo. Eu não... Ser vivo, máquina, tempo... Não, pelo amor de Deus, não faça isso não. Eu ensino matemática. Ele disse Olha, isso. esse é o seguinte, Relacionado com o tempo vai ser inverso. eu vou pensar num aqui que envolva tempo que não seja inverso. Tá. Certo? Muito fácil. Quer ver uma? Por exemplo, eu vou pagar para a pessoa limpar um terreno, eu vou pagar por hora. Tá certo? Eu aumento o tamanho do terreno, eu aumento o quê? O tempo. Eu vou gastar mais ou menos dinheiro? Mais dinheiro. Isso não existe não. Isso não existe não. Cada situação é uma situação. Os caras ficam inventando essas coisas, não existe. Mas não... Pois não faça isso não. Não faça isso não. Ó, é aqui a mesma coisa de arranjo e combinação, né? Se for tal coisa é arranjo, tal coisa. Pode trazer qualquer um de arranjo que eu transforme em combinação, qualquer um de combinação que eu transforme em arranjo. Isso não existe. Certo? Não existe. O que é que custa você parar um pouquinho e pensar? Torneiras e tempo. Custa nada. Não custa nada. Os caras ficam inventando moda aí. Ó, mas vamos para cá. Deixa para lá. Grandeza direta ou inversamente proporcional, pessoal? Inversamente. Aí é bom a gente representar que é inversamente proporcional. Quem já fez regra de 3 sabe, bota as setas em sentido que em contrários. Aí, aqui, bota a seta para cima ou para baixo? Onde seu coração mandar. O importante é que as setas tenham sentidos o quê? Contrários. Eu faço de propósito. Toda vida que eu vou botar a seta, eu boto a seta apontando, sabe para quem? Para o menor, de propósito. Para o aluno dizer, professor, está errado. O senhor botou a seta apontando para o menor. E o que é que tem? Tem problema nenhum. O importante é que as setas sejam o quê? Diga aí para mim, pessoal. Contrárias. Se eu botei essa para cima, essa eu boto para onde? Para baixo. Porque eu não estou falando do valor. Eu estou falando que existe uma relação, o que aí, hein, pessoal? Inversa. Se eu botasse para baixo, botaria esse para onde? Para cima. A seta você bota onde seu coração mandar. Não tem isso, tá certo? Agora, como as setas são contrárias, quando você for fazer uma proporção, aqui, elas têm que ficar no mesmo sentido. Então, se você botou aqui 2 está para 3,
Aqui você tem que botar o quê? Diga aí para mim, pessoal. X está para quem? Para 18. Você tem que inverter uma delas, para deixar no mesmo que, em sentido. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 3x igual a quanto, pessoal? A 36. 3 está o quê? Diga aí para mim. Multiplicando, passa o quê, pessoal? Dividindo. Troca de sinal, é isso ou não? Não. Troca de quê, pessoal? De operação. Também faz assim. Bacana? Como? Correto, sem bronca. Tá correto, tá certo? Corretíssimo. É porque é o seguinte, quando você faz a aula, né, você tem que pensar no todo. Existem soluções que você consegue rapidamente enxergar sem ter, mas não todo mundo consegue enxergar. Mas você pode fazer, sem problema nenhum. Ei, vamos avançar um pouquinho? Vamos aqui no 4. Vamos aqui no 4. Eu estou briguento muito hoje, né? Vamos aqui pro 4. Metendo pau no povo aqui. Ó, vamos aí, fazer o 4. É assim, pessoal, os caras fazem aí as aulas, aí começa com a história, ó, macete e tal. Matemática não tem macete, não existe isso em matemática, não existe. Eu sou professor de matemática, minha ciência é matemática, eu vou falar em macete, é mesmo que a Caerno vender carro-pipa, a gente tem que entregar água nos canos, não é vender carro-pipa não. Você tem que ensinar a teoria, o cara com ela fazer os problemas todos. Não posso ensinar você a fazer um problema só. Vamos para cá. 4, vamos aí. 10 da sequência. Olha essa sequência aqui, é 10. Ó, pessoal, 10. Vou fazer todas, mas vem aqui uma de sequência, eu matar logo aqui. Ó, olha aí a de sequência. Ele diz assim, assinale a alternativa correta. O nono termo da sequência, vou ter que construir até o nono termo da sequência, representa o total de candidatos presentes no concurso público. Se 210 desses candidatos foram aprovados, então o total de candidatos reprovados foram quantos? A gente tem que descobrir primeiro quem é o nono termo. Vocês estão vendo um padrão aí nessa sequência ou não, hein, pessoal? Pronto, eu já estou vendo um. Fica oscilando. Ora é o quê? Diga aí para mim, pessoal. Ora é o quê? Positivo. Ora é o quê, hein? Negativo. Ora é positivo. Ora é negativo. Mas vamos esquecer os sinais. Vocês estão vendo algum padrão aí ou não? Qual é o padrão que vocês estão vendo? Multiplicação por quanto, pessoal? Por 2. Certo? Ó, 3 vezes... Esqueça o sinal, depois a gente vai botando o sinal. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Então é só sair dobrando. Depois a gente joga os sinais, alternadamente. Vamos até o nono? Vamos até o nono aí? Vamos lá. 3. Quem mais aqui, pessoal? 3. Depois eu boto sinais. 6. Quem mais? 12. 24. Já tem quantos aqui? 4. Vamos seguir. Multiplicando por 2, 48. Por 2, 96. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda faltam 3. Por 2, 192. Por 2, 384. Por 2, 768. Eu acho que é o nono esse. Vamos botar os sinais de menos aqui, alternando, né? Menos 6, menos 24, menos 96, menos 384. Mas o que eu quero é quem aqui, pessoal? 768. Então isso foi o número de candidatos do concurso. Quantos foram aprovados? Quantos? 200, em algum lugar aí. 210. Então quantos foram reprovados? A diferença. 500 e o que, pessoal? E 58. Por isso que a resposta correta foi letra quem aí? Letra C. Mas o que é que mata a questão? É você perceber que essa sequência vai crescendo, multiplicando por quanto, pessoal? Por 2, certo? Você vê como, né, cresce rápido, né? Ó, 3 já está em 24, bem rapidinho, daqui a pouco 48. Menos que quiseram. Não, mas você tem um padrão só para você observar. Mas veja que esse sinal aí nem vai fazer muita diferença. Não, deixa não, criatura.
Mas mesmo que você esquecesse, você não erraria não aí. Ó, calma. Olha aí, pessoal. Veja aqui. Ó, calma. Essa aqui é uma questão clássica, certo? É uma questão de conjuntos. Aquelas questões que você faz usando o que, pessoal? Os diagramas. É uma questão muito conhecida. Leia aqui comigo, ó. Posso dar uma apagadinha, não posso? Vocês já fizeram o padrão aqui, ó. Eu vou apagar aqui. Assinale a alternativa correta. Numa tropa com 80 soldados, sabe-se que 36 deles gostam de natação. 9 essa? 37, desculpe. 37 gostam de natação. 25 gostam de futebol. Sendo que nesses dois grupos, 8 gostam de ambas as modalidades, né? Nessas condições, o número de soldados que não gostam de nenhuma das modalidades é uma questão clássica que você precisa saber o seguinte. Aí é receita de bolo, essa aqui mesmo, ó. Você vai dividir aqui os seus comandados aqui entre os que gostam de quem, pessoal? De natação e os que gostam de quem, pessoal? De futebol. Uma pergunta para vocês. Quantos gostam de natação? Foi o número que eu errei lá, né? 37. Quantos gostam de futebol, pessoal? 25. Agora uma pergunta. Quando o cara diz que 37 gostam de natação, ele está dizendo que esses 37 só gostam de natação? Não. Por exemplo, eu digo aqui, ó, essas 3 meninas aqui, elas gostam de cinema. E me diga uma coisa, e lanchar no shopping? Estou dizendo alguma coisa ou não, hein, pessoal? Não. Então elas 3 gostam de cinema, acabou-se. Então aqui você tem 37, ó. Nesse todo aqui, ó. Você não tem 37 aqui, não. Teria 37 aqui se eu dissesse o quê? Só gostam de natação. Certo? Aí seriam aqui. Então é 37 aqui. Claro que eu não posso começar pelo 37, porque eu não sei quanto é aqui nem quanto é aqui. A mesma coisa com quem aqui, pessoal? Com os 25. Mas eu posso começar por quanto? Diga aí para mim, pessoal. Por 8. 8 gostam de quem, pessoal? De ambas as modalidades. Então 8 está aí. Mas como aqui é 25, quanto é que falta para cá? Diga aqui para mim, pessoal. 17. Né? Que agora totalizou quanto? 25. E aqui tem quanto? 37. Como tem 8 aqui, ficam quantos aqui, hein? 29. Se a gente somar isso aí todinhos, essa soma dá quanto? Quanto? 54. Só que no total, são quantas pessoas? 80. Estão faltando quantas aqui? 26. Onde é que essas 26 estão, hein, pessoal? Fora. Nem pode estar na natação, nem pode estar. Então estão aqui fora. Então tem 26 que o quê? Diga aí para mim, pessoal. Não gosta de nada. Nem gosta de um, nem gosta de outro. Né? Por isso que a resposta aqui seria o quê, pessoal? Seria 26. Tranquilo? Vamos subindo. Essa aí é clássica, viu? Vocês vão encontrar, é bom treinar isso aí, que vocês vão encontrar ou desse tipo, ou ao invés de duas qualidades, como natação e futebol, pode encontrar também com quanto, pessoal? Com 3. Mas a ideia é basicamente a mesma. Deixa eu ver, essa aqui eu gosto demais. Ó, questão legal. Essa no curso da gente, que a gente faz aqui no IAP, aparece na aula 4. Na aula 4 que a gente explica isso. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Ele diz assim, ó. Todo professor é formado. Todo professor é formado. E nenhum formado é o quê, pessoal? É estrangeiro. Aí ele quer que você tire uma conclusão aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou traduzir isso aqui, tá certo? Numa figura. Para eu ter uma imagem mais lúdica da coisa. Quando eu digo o seguinte, todo professor é formado. O que é que eu quero dizer aqui, pessoal? Que se você pegar o conjunto dos professores, tá certo? Ele está contido no conjunto de quem, hein, pessoal? Dos formados. Porque todo professor é o que, pessoal? É formado, né?
Então, o conjunto dos professores está contido no conjunto dos formados. Se todo professor é formado, lógico que todo formado é professor. Certo ou errado, pessoal? Errado, né? Nem sempre. Todo natalense é brasileiro. Todo brasileiro é natalense ou não, hein, pessoal? Não, né? Então, essa primeira está replanejada. Nenhum formado é estrangeiro. Nenhum formado é estrangeiro. O que é que isso quer dizer, pessoal? Não tem interseção. Quem for formado é uma coisa, quem for estrangeiro é outra. Não tem interseção, não tem elemento comum. Então, se você for botar o conjunto dos estrangeiros, tem que estar aqui fora. Vocês concordam comigo? Por quê, pessoal? Diga aí para mim, pessoal. Porque nenhum formado é o quê, hein? É estrangeiro. Então, não tem ninguém que tenha essas duas, o quê? Qualidades. Não tem interseção entre eles. Tá certo? Todo formado não é estrangeiro. Certo? Aí eu pergunto a vocês. Agora aqui tem recíproca, sabia? Aqui tem. Ó, nenhum formado é estrangeiro. Nenhum estrangeiro também o quê, pessoal? É formado. Porque eles estão o quê? Diga aí para mim. Separados. Tá certo? Separados. Então, se nenhum A é B, nenhum B é o quê, pessoal? É A, né? Nenhum B é A. Agora vamos para cá. Assinale a alternativa correta. Algum professor estrangeiro tem perigo ou não, pessoal? Não. Tem não. Não tem nenhum professor que seja estrangeiro. Todo formado é professor. Aquilo que eu disse a vocês, verdade ou falso isso aqui, pessoal? Não é que seja falso. É que você não pode o quê? Diga aí para mim. Garantir. É aquela história, achei um brasileiro. Ele pode ser natalense ou não? Pode, mas eu não posso o quê? Garantir só com essa informação. Nenhum professor é estrangeiro. Eu acho que isso aqui está certo. Porque nenhum professor, tá certo? Pode ser o quê? Diga aqui para mim, pessoal. Estrangeiro. Porque o professor é o quê? Formado. E o formado o quê? Não é estrangeiro. Letra quem, pessoal? C. Letra D. Todo professor é estrangeiro. Tá certo ou tá errado? Errado. Ei, a figura, ela não esclarece bem aí? Deixa bem claro o que está acontecendo. Tranquilo? Pode. Se A, então B, é porque A está contido em B. E vamos marcar. Hoje o menino me pediu um horário. Vamos fazer essas duas aqui, ele vai fazer. Entendeu? Ó. Vamos lá comigo. Se é verdade que algumas crianças são paulistas e que nenhum atleta é paulista, então também é necessariamente verdade o quê? Veja bem, eu não me atrevo a fazer essa questão sem fazer uma figura. Eu acho chato, difícil você combinar essas duas coisas aqui, certo? Combinar. Então eu procuro fazer uma figura. Aí tem uma dicasinha. Para fazer a figura, pessoal, sempre é bom, sempre é melhor começar pelo todo e começar pelo nenhum. Porque se todo A é B, o que é que acontece? Diga aí para mim, pessoal. O conjunto A está dentro do conjunto o quê, hein? B. E se nenhum A é B, o que é que acontece, pessoal? O A está num canto e o B está no outro, que não tem nada a ver, né? Tem algum todo ou algum nenhum aí ou não, pessoal? Tem. Nenhum atleta é o quê, pessoal? É paulista. Vou começar por aqui. É difícil fazer essa figura ou não, hein? Não. Você bota o conjunto de quem, pessoal? Dos atletas e bota o conjunto de quem, pessoal? Dos paulistas. Tem interseção ou não? Não. Porque nenhum atleta é o quê, pessoal? Nenhum atleta é paulista. Então não tem interseção aqui de jeito nenhum. Tá bom? E se fosse assim, todo atleta é paulista. Aí o conjunto dos atletas estava onde? Diga aí para mim, pessoal. Dentro do conjunto dos paulistas. Agora vamos para o outro. Algumas crianças são o quê, pessoal? Paulista. Eu vou botar o conjunto de quem, pessoal? Das crianças. Certo? Vou colocar o conjunto das crianças. Ele está dizendo que toda criança é paulista? Não. Ele está dizendo que o quê, pessoal? Algumas crianças são o quê? São paulistas. Se elas são paulistas,
elas podem ser atletas também ou não, hein, pessoal? Pode, porque só são algumas, tá certo? Então, o conjunto das crianças, como não é todo nem é nenhum, eu vou botar assim, ó, tá certo? Eu vou botar assim, ó, pegando um, pegando o outro, entendeu? Crianças, certo? Eu vou botar assim esse conjunto, porque eu não sei se toda criança é uma coisa ou se nenhuma criança não é nada, eu não sei, então boto ela o mais abrangente. Mas ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que algumas crianças são o quê, hein, pessoal? Paulistas. Ele está me dizendo que tem algumas crianças aqui, ó. Tem algumas crianças aqui. Vocês concordam comigo ou não? Tem algumas crianças aqui. Porque ele está dizendo que algumas crianças são o quê, hein? Paulistas. Bacana? Pode ter criança aqui? Pode. Se tiver criança aqui, o que é que a criança não é? O que é que ela não é, pessoal? Não é paulista, nem é o quê? Atleta. Bacana. Pode ter criança aqui? Pode. Se tiver criança aqui, ela é o quê? Diga aqui para mim. Ela é atleta. Não é paulista, mas é atleta. Agora, aqui tem criança ou não? Tem, porque ele me disse que tinha. Aqui e aqui, ele me disse ou não? Não. Pode ter? Pode não ter? Também. Você pode ter certeza ou não? Não. Você tem certeza apenas aonde, pessoal? Aqui. Professor, mas tem um primo meu que é criança e é atleta. Posso usar aí ou não, pessoal? Não. Porque essa informação é só o quê, pessoal? Só sua. Aí dá para usar num concurso um negócio desse ou não, pessoal? Não dá, né? Porque tem que deixar todo mundo igual. Então, eu tenho certeza que tem gente aqui. Aqui eu tenho certeza. Aqui pode ter gente? Pode. 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 Mas tem garantia que tenha? Não. Pode ter ou pode não ter? Professor, mas eu sei que tem. Eu fui lá na maternidade, tinha uma de menino que não era paulista. Sim, problema seu. Com o que está aqui, a gente só conclui isso. Bacana? Vamos lá. Então, é necessariamente verdade. Ou seja, você pode garantir que é verdadeiro. Vamos lá. Alguma criança é atleta. Dá para garantir isso ou não, pessoal? Não. Pode existir ou não? Pode. Mas garantir eu posso? Não. Letra B. Nenhuma criança é atleta. Nenhuma criança é atleta. Ou seja, não tem nenhuma criança aqui. Posso garantir ou não? Não. Do jeito que eu não posso garantir que sim, não posso garantir que não. Letra C. Alguma criança, tá certo? Não é atleta. Esse eu posso garantir. Que são exatamente o que, pessoal? Essas crianças aqui. Essas não são o que, hein? Atletas. Essa eu posso garantir ou não? Posso. Agora essa aqui. Algum atleta é criança. Algum atleta é criança. Pode ter ou não aqui, pessoal? Pode. Mas eu posso garantir ou não? Não. Por isso que a resposta é a letra quem? C. Agora fica fácil se a gente fizer o que, pessoal? O desenhozinho. E sim, assim. E onde ele disser que tem gente, você tem certeza que tem gente ali. Nos outros, o que é que acontece, pessoal? Pode ter ou não. Provavelmente deve ter. Mas a gente não pode o que, pessoal? Garantir. Essa vergonha é essa. Vamos para cá. 5. Estão entendendo aí a malícia, né, da coisa? 5. É a melhor prova de fazer. Depois que a gente pega o jeito, certo? Ela tinha até uma prima minha, rapaz, a bichinha nunca tinha conseguido nenhum noivo. Fez uma boa prova de raciocínio lógico, até casar ela casou. Vocês acreditam? Vamos aqui. 5. Ó. 5. Ó. Diz assim: se Carlos foi ao cinema, então Paulo foi ao clube. Se Paulo foi ao clube, então Maria foi o quê, hein, pessoal? Ao show. Ei, isso é um encadeamento de quê, pessoal? De se então. Vamos escrever aqui esse encadeamento? Vamos lá. Se Carlos foi aonde, pessoal? Ao cinema. Carlos foi ao cinema. Então o quê? Paulo foi ao clube. E o quê? Clube. Maria o quê? Foi ao show. Né? Maria foi ao show. Quem já está mais evoluído no curso, Maria foi ao show, já está sabendo o que vai acontecer aqui.
Já está sabendo, né? Vamos lá. Concordo com isso aqui, pessoal? Concordo. Que conectivo é esse? Que operador é esse? Se então. O que é que a gente aprendeu no se então? Que a recíproca não necessariamente é o que é verdadeira. Se é natalense, então é o que? Brasileiro. O fato de ser brasileiro garante que seja natalense? Não. Pergunta: se Maria foi ao show, dá para voltar concluindo alguma coisa? Não. Mas dá para concluir se o que, pessoal? Diga aí para mim. Se Maria não foi ao show. Se ela não foi ao show, você pode voltar usando o que, pessoal? As negações. Então, se Maria, tá certo, não foi ao show, implica em quê? Diga aqui para mim, pessoal. Paulo não foi ao clube e implica o que, pessoal? Carlos não foi o que ao cinema. Como é que se chama essa propriedade contrapositiva, né? Então você pode garantir isso. Como ele sabe? O que é que ele perguntou? Maria não foi ao show. Se Maria não foi ao show, conclusão que nós tiramos, pessoal. Paulo não foi ao clube e Carlos não foi ao cinema. Carlos foi ao clube, Paulo foi ao cinema. Carlos não foi ao cinema. Correto. Tá certo? Se Carlos foi ao cinema, então Maria não foi ao show. Tem nada a ver. Tá certo? A resposta correta aqui é letra quem, pessoal? Letra C. Essa já é uma questão o que pra gente? Fácil. Essa já é uma questão fácil para quem está no curso aí. E pode preparar o espírito que ela vai aparecer. Tá certo? Só que essa aqui foi fácil. Né? Essa foi fácil. Espera aí. O que é que ele pode fazer? Tentar enganar. Tentar forçar a barra para você o que, pessoal? Fazer a recíproca. Né? Ele poderia botar assim, ó. Então, Maria foi ao show. Aí era mais safadeza. Né? Se Maria foi ao show, o que é que você conclui? Diga aí para mim, pessoal. Absolutamente nada. Qual seria a resposta, pessoal? Não é possível tirar nenhuma conclusão acerca de Paulo e acerca de quem, pessoal? De Carlos. Tranquilo? Não daria para tirar conclusão nenhuma. Eu pulei algum aqui, de cima para baixo? 4 e 7. 7, eu não fiz a 7, não? Oh, não fiz a 7. E não fiz a 4, vamos fazer a 4. Legal. Mas a prova deles é difícil ou não, hein, pessoal? Não, tranquila. Tranquila, eles não usam muito tabela verdade. Eles gostam muito de negação, do cientão, dessas coisas aí que são clássicas, tá certo? Conjuntos, certo? Análise combinatória. Vamos para cá. 4. Vou apagar aqui. 5 carros de corrida. Veja bem, essa eu não fiz ainda não. Vamos ver se eu não me enrolo com ela. 5 carros de corrida estão enfileirados, aguardando a largada. Sabe-se que atrás do carro vermelho só há um carro e que na frente do carro azul só há um carro. O total de carros na frente e atrás do carro marrom são iguais. Se o carro amarelo está na frente do carro azul, então... esse aqui eu acho que é fácil, não é difícil. Não, sabe por... É o seguinte, por que eu digo que ela não é difícil? Porque na minha cabeça, eu não vou trabalhar ali não. Não vou de jeito nenhum. Eu vou criar uma coisa, certo? Que eu possa enxergar tudo. Quantos carros são? 5 carros enfileirados, né? Vamos fazer uma fila aqui? Vamos fazer uma fila? Calma. Fazer uma fila. 5º lugar. 4º, 3º, 2º e 1º. Tá bom? Ó. Qual é a vantagem de fazer isso? É que eu vou armazenando aqui todas o que, hein? As informações. Eu vou conseguir enxergá-las como um todo. Então eu tenho que criar algo para eu poder enxergar o problema. Vamos à primeira informação. Sabe-se que atrás do vermelho só há um carro. Então, se atrás do vermelho só tem um carro, em que lugar o vermelho está? 4. Né, só vai ter um atrás dele. Então, o vermelho está aqui, ó. Nada. Tranquilo? Vamos para frente.
e que na frente do azul só está um carro. Então o azul está onde? Segundo. Só tem um na frente dele. Azul. O total de carros na frente e atrás do carro marrom são iguais. Em que lugar o carro está? Terceiro. Porque tem quantos na frente dele? E quantos tem atrás dele? 2. Então ele é o terceiro. Aí vamos lá. Se o carro amarelo está na frente do carro azul, onde é que está o amarelo? Diga aqui para mim, pessoal. Primeiro. Está faltando só um. Qual é a outra cor que está faltando aí? Laranja. Então laranja é o que, pessoal? É o quinto. Laranja é o quinto. Por que ficou fácil? Porque eu peguei as informações, trouxe para uma figura onde eu posso enxergar o que, pessoal? Todas elas ao mesmo tempo. Tá certo? Então não teve aí dificuldade. Então o quinto está em que lugar? Diga aí para mim, pessoal. É o último de quem? Da fila. Bacana? Tá faltando qual aí? 7. Diga que é difícil para eu dar um cocorote em você. Agora vocês veem essas besteiras e ficam logo tudo assustado, né? Olha, deixa eu dizer um negócio a você. Quanto mais informação o problema tiver, aluno é bicho besta, sabe? Quanto mais informação o problema tiver, mais fácil ele é. O problema é ruim de resolver quando o cara não lhe dá nada. Você tem que ter a lei de pedra, aí é de lascar. O cara não deu nem informação, você fica, né? Quanto mais informação você tiver, melhor. Um textão desse é que é bom, né? Vamos para número 7. As 7, pessoal, é uma questão técnica. Fizemos a 4, foi letra... Último da fila. Foi letra A de amor, né? Letra A de Haiti. Vamos para cá. Presta atenção aqui. Haiti é de lascar. 7. Um diretor deve escolher exatamente um professor e 2 alunos para representar a escola no evento. Na escola, há quantos professores? 6. E há quantos alunos, pessoal? 10. Então, o número total de maneiras, né, de escolher isso aí é quanto? Escolher o professor não é difícil. Não é difícil. Porque eu vou querer o que aqui? Diga aqui para mim, pessoal. Um professor. Tá certo? Um professor. Né? De quantas maneiras eu posso escolher um professor, hein, pessoal? 6. Então, eu tenho 6 possibilidades. O problema está na escolha de quem, pessoal? 2 alunos. Porque eu quero escolher quantos alunos? 2. E eu tenho um total de quanto, pessoal? De 10. Né? Então, de 10 eu vou escolher 2. Qual é o problema dessa questão? Tem um princípio chamado de princípio fundamental da contagem, que diz o seguinte: se minha amiga aqui, por exemplo, tiver 5 bermudas e tiver 10 camisetas, de tal maneira que ela sempre escolhe uma bermuda e uma camiseta para se vestir, de quantas maneiras diferentes ela pode se vestir? Diga aí para mim, pessoal. 5 bermudas tem 5 possibilidades. 10 camisetas tem quantas possibilidades? 10. É 5 vezes 10, é o produto. 50. Tem 50 maneiras de se vestir. Por quê? Porque para cada bermuda escolhida, quantas escolhas de camiseta eu tenho, pessoal? 10. 10 para essa, 10 para essa, 10 para essa. Por isso que fica quanto? 50. Tá certo? Você fica com 50 possibilidades. Por que uma bicicleta é de 21 marchas? Certo? Por que tem uma bicicleta de 21 marchas? Porque na coroa, quando você pedala, tem 3 discos para você passar a corrente, para você escolher. E lá na catraca, lá na roda atrás, sabe quantos discos tem, pessoal? 7. Para você escolher um para pedalar. Então, quando você vai pedalar, você escolhe. Desses 3, você escolhe um. Só que para cada uma dessas 3 escolhas, quantas escolhas eu tenho lá atrás? 7. Então, 7 para uma, 7 para outra, 7 para outra. 3 vezes 7 dá quanto? 21. O que são 21 marchas? É o número de possibilidade de escolher a corrente ligada num dos eixos da coroa, num dos eixos de quem, pessoal? Da catraca. Aí depende do que você quer. Se você quer ir mais rápido, se você quer ir mais lento, né? Quanto maior o disco da coroa e menor o disco da catraca, significa que quando eu dou uma volta aqui, essa aqui tem dado o quê, hein, pessoal?
mais de uma volta, porque ela é pequenininha. Então a bicicleta vai mais rápida. Quem pedala sabe disso, né? Só que aí você tem que fazer também o quê? Diga aí para mim, pessoal. Mais força e muito mais força. É impressionante como você tem que fazer força, né? Agora, se você bota os dois discos quase do mesmo tamanho, aí é beleza. Você pedala, né? Vai também a bicha o quê? Diga aí para mim, pessoal. Não sai do canto, né? Bem devagarzinho, né? Mas vamos lá. O problema está aqui, certo? Só que aí o aluno podia perguntar, peraí, quantos alunos eu tenho? Diga aí para mim, pessoal. Tenho 10. Então, para escolher o primeiro aluno, quantas chances eu tenho? 10. Para escolher o segundo, quantas chances eu tenho? 9. 10 vezes 9 dá quanto? 90. Tem 90 maneiras de escolher os alunos. Não tem. Tem um problema. Esse princípiozinho, essa regra que eu ensinei aqui agora, ela só vale se for importante a ordem dos elementos. Nessa escolha aí não é importante. Se eu escolher você e se eu escolher ela, dá uma coisa. Se eu escolher ela e escolher você, é a mesma representação. Não tem diferença. Tá certo? Diferente se fosse assim, nós vamos fazer um concurso. Aí você foi primeiro, ela foi segundo. É diferente dela ser o quê? Primeiro e você ser o segundo. Entendeu? É diferente. Certo? Porque numa situação é importante o quê? A ordem. Em outra situação, o que é que acontece? Não é importante. A escolha só para representar a escola lá, tanto faz ela e ela, como ela e essa aqui. Ou seja, pessoas. Ora é importante a ordem, ora não é. Ora é um arranjo, ora é uma combinação. Então não tem essa regra. Se for isso, acontece isso. Não tem. A gente tem toda hora examinar. Então aqui não é importante a ordem. Aí o que é que acontece? Quando não é importante a ordem, esse problema é um problema de combinação. Tá certo? A gente chama esse problema de combinação. No caso aqui, combinação de quanto? Quantas pessoas nós temos aí para escolher, hein? 10. Para escolher quantas, hein, pessoal? 2. Aí tem uma fórmula para calcular isso. O número de combinação de N, P a P, certo? É N fatorial. Quem não viu ainda em sala vai ver. N menos P fatorial, P fatorial. N aqui no caso é quanto? 10. Aqui, ó, 10 menos 2 dá quanto? 8. Vezes 2 fatorial. Só que 10 fatorial é 10 vezes quanto? Quem é que sabe aí? Vezes 9, vezes 8. Vou parar no 8. Para eu cortar com quem aqui, hein, pessoal? Com 8. Mas ainda faltou quanto aqui, hein? 2 fatorial. Isso aqui dá quanto, pessoal? Dá 45. Então, para escolher os alunos, há 45 maneiras. Então, para cada uma das 6 maneiras que eu escolho os professores, há quantas maneiras de escolher os alunos? 45. Então, primeiro professor escolhido, 45 maneiras de escolher os alunos. Segundo professor possível de ser escolhido, mais 45. Então, dá 45 quantas vezes aqui, hein, pessoal? 6 vezes. Eu acho que isso dá 270. Então, existem 270 maneiras de escolher isso aí. Aí foi o tema mais delicado. Foi o tema mais delicado, porque a gente precisa conhecer um pouquinho sobre o quê? Sobre combinação, sobre arranjo. Claro que numa aula como essa, que é um intervalo de tempo pequeno que a gente tem, não dá para a gente, né, abranger tudo isso. Mas no momento com mais tempo, a gente consegue falar nisso aí. Beleza? Mas eu pergunto a vocês, essas foram questões de 2 provas com 5 questões. Quantas questões nós teremos na EBSET? Teremos quanto, pessoal? 5 questões. Então a gente pegou 2 provas de 5 e jogou. A gente não se preocupou em separar questão, pegamos as 2 provas e jogamos aí. Eu pergunto a vocês, a prova é possível de ser resolvida ou não, pessoal? É. Ela exige ferramentas muito complexas ou não? Não existe. Ela exige mais um pouco de quê, pessoal? De prática. O número de informações que eu uso para resolver as questões é muito grande ou é relativamente pequeno, pessoal? É relativamente pequeno, mas a gente precisa de prática, beleza? A ideia era dar essa bem, calma. Sempre tem happy hour, mas a gente começa, só fazer a propaganda, a gente começa um curso, são 3 aulas, 3 encontros, vocês estão sabendo, tem no site aí do IAP, um cursozinho aí, a gente vai fazer 100 questões em sala de aula, em 3 encontros, vai ser dia 7, quinta-feira. Dê uma olhadinha, quem quiser ver, tem no site aí do IAP curso, professor Augusto, uma foto bem bacana assim, hein? Nada. Ei, tchau vocês, hein?
Um beijo aí, valeu.